aqui Sabotagem, um Bom Lugar, e é de autoria de Tony C, que na verdade faz, né, a biografia de Mauro Mateus dos Santos, que é conhecido como Sabotagem. E essa discussão, na verdade, esse livro é o pano de fundo para que a gente possa estar discutindo, para que a gente possa discutir a questão da justiça. E principalmente, não só a questão da justiça, mas principalmente o acesso à justiça. E principalmente também não só a justiça, como a não justiça, ou seja, a injustiça. E esse tema, então, a gente está discutindo aqui com o próprio autor da biografia, que é o Tony, com a Carmela, que já está aqui com bastante tempo com a gente, e com o Ricardo, que tem toda uma experiência em relação a toda essa questão de movimentos sociais, de acesso à justiça, de forma que a gente pode, então, ter pessoas aqui super gabaritadas para falar sobre isso. Agora, uma curiosidade que eu queria começar esse segundo bloco, então, e a gente tratando disso. Bom, nós falamos então do Sabotagem, falamos da importância que ele teve para a cultura popular, da importância que ele teve nas suas letras, quando ele retrata então uma série de injustiças, o quanto que ele pode ter servido de exemplo para outras pessoas. E aí vem a pergunta que eu queria fazer, exatamente essa, perguntando aqui para o nosso convidado Tony. Depois da morte dele, que nós já temos mais de 10 anos da morte do Sabotagem, algum outro rapper consegue, de certa forma, tomar o lugar dele, consegue fazer esse mesmo trabalho com essa mesma expressividade que Sabotagem fez? É sempre perigoso, para a gente não cometer injustiça, já que o debate aqui é sobre justiça, certo. É sempre perigoso comparar, né? Agora, de qualquer forma, é fácil responder também, porque Sabotagem é único e inovador o tempo todo. Então, Sabotagem é um divisor de águas, mesmo sem dizer se ele é melhor ou pior do que ninguém, não é esse tipo de comparação, mas a postura que ele tem, o momento que ele... a maneira que ele utiliza o hip hop, os espaços que ele ocupa com a arte, onde ele leva a arte de maneira... com a velocidade que ele conseguiu colocar para a carreira dele. Ele é um cara inovador, incomparável e um divisor de águas. Então, existe o hip hop antes e depois do Sabotagem, certamente dá para dizer isso sem cometer injustiça, e mesmo 10 anos depois, ele continua sendo uma grande referência para chamado Nova Escola, para o mais novo integrante do hip hop, tem que conhecer um pouco de Sabotagem, se espelhar um pouco nele, se quiser ter um pouco de não vou nem dizer sucesso na carreira, mas se quiser ter um pouco de referência do que é o hip hop brasileiro, o rap nacional, na sua essência, na sua característica, na forma mais pura, mais sublime. E aí eu vou aproveitar para colocar aqui a manifestação do nosso internauta, que é o Leandro Estevam Gomes. Ele está concordando aqui com a gente, ele diz, com certeza, Sabotagem foi um poeta das ruas, explicitava a fraqueza do Estado frente ao tráfico, vários problemas sociais. Então, vejam que também nossos internautas aqui concordando com a importância de Sabotagem em relação a esse contexto todo da cultura e da denúncia, né? Que hoje, como a gente falava, hoje nós ainda temos instrumento da internet, nós temos as manifestações populares, mas continua a música sendo uma manifestação importante cultural, e a gente sabe o quanto de músicas, né, que são usadas como hinos para a ação de pessoas que estão se movimentando em prol de um objetivo específico, normalmente lutando em relação a algum tipo de injustiça que tenha sido praticada. É isso? Não, e cada vez mais, assim, eu acho que a tendência, se o universo jurídico não abrir os olhos para esses elementos que compõem a identidade democrática brasileira, que são a base, né, a nossa cultura popular, ela vai ficar falando com os representantes ainda, né, o terno e gravata. Né? Então, eu acho que a maior forma de acesso à justiça é retirar o J maiúsculo e dar efetividade ao acesso à justiça na sua integridade, né? Que são aqueles direitos fundamentais que garantem que a pessoa possa se desenvolver, não de forma paternalista, assistencialista, mas de forma que ela possa empreender. Eu acho que o que mais falta e o que o Sabotagem nos mostra é um exemplo de empreendedorismo, sabe? De vontade de vencer. E quantas pessoas hoje, e mesmo na área do direito, buscam um caminho
que seja mais estável, mas deixam de ser grandes pesquisadores, de investir na pesquisa científica, de ter seu negócio próprio, porque vem o direito e a justiça muito ligado ao judiciário. Então, o próprio judiciário do Brasil, infelizmente, ele tem campanhas que eu digo que é o McLanche feliz do judiciário. Que um dos exemplos eles criaram o STJ Júnior. O que é o STJ Júnior? São visitas monitoradas ao STJ explicando o que é que funciona no STJ. Mas será que as crianças, mais do que o STJ Júnior, quando se fala em cidadania, em comemoração ao Dia da Cidadania, em comemoração ao acesso à justiça, mais do que isso, o que com a verba que está por trás desses grandes processos poderiam ser feitos para que a justiça, com letra minúscula e na sua amplitude, tivesse maior efetividade, para não acabar como sabotagem, né, como uma morte violenta. Então, é muito importante que as pessoas pensem que a justiça tem que sair desse contexto de J maiúsculo e que o J maiúsculo, o judiciário, ele tem que fazer o seu papel, sim, colaborando com políticas públicas para que a casa, né, o nosso legislativo, muitas vezes fique engessado e com as manifestações que estão acontecendo agora, ganhem mais força. Né, porque vão falar o ativismo judicial e tal. Eu não. Está aí um bom tema para a gente perguntar também dos nossos convidados hoje. Eu não gosto. Né? Eu acho assim que não é bom. Um tema, o ativismo judicial, um tema que divide totalmente a opinião. Né? Alguns são totalmente favoráveis e outros são totalmente contra. Dificilmente tem alguém que fica no meio termo. Eu acho também interessante quando a Carmela fala da questão da justiça, é importante salientar que a justiça, no caso do sabotagem, processualmente, descobrindo o assassino, ela, em tese, ela foi praticada, mas, obviamente, a família, depois do falecimento do sabotagem, ela continuou igual. Né? Na verdade, muitos acham que eles estão vivendo os louros da carreira de sucesso ou promissora que era a carreira do sabotagem, mas eles vivem no mesmo lugar, eles vivem na mesma comunidade. A única coisa que modificou desses 10 anos é que a casa onde eles moravam era um barraco de madeira e hoje é um barraco de alvenaria. Né? Então, assim, a justiça, será que a justiça para eles era descobrir quem matou o pai deles ou talvez ter dado condições para que eles tivessem acesso a uma justiça, não a justiça formal, processual, mas a justiça social como um todo, né? Com os direitos naturais, que na verdade deveriam ser naturais e não os direitos exigidos como acontece no nosso país. Então é algo para se pensar também se para a família do sabotagem a justiça foi realmente praticada, se ela realmente chegou à justiça na casa deles. Né? O que o Tony acha sobre isso? Eu concordo 100%, até porque tem um termo, uma expressão que eu ouvi da Carmela que eu acho que cabe como uma luva pro sabotagem, quando ela diz que o Brasil é uma democracia sem dente. E o sabotagem é um cara que perdeu os dentes a frio numa tortura policial quando ele era jovem. E ainda assim sorria, continuava sorrindo, irradiando alegria, desde os cabelos para cima até a postura dele. A cena dele beijando a bunda da Rita Cadillac é uma coisa que demonstra de qual outra pessoa, qual outro rapper, já que nós estamos comparando, né, com a realidade do hip hop também, faria protagonizaria aquela cena. E mesmo se fizesse, seria tão natural como ele fez, porque ele faz de uma maneira que é para a família assistir, é uma demonstração também de carinho, afeto, afetividade, embora tenha o erotismo ali envolvido, mas ele faz de uma maneira tão natural que passa a ser também uma discussão sobre as questões sexuais, a prevenção, que existe até dentro do cárcere também, né? Como que você lida com a questão da camisinha, com os parceiros, e assim vai. Agora... E também a gente percebe que, e é por isso por toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, sabotagem, ele acaba sintetizando, ele é uma síntese do povo brasileiro e, por que não, a síntese da justiça no Brasil, ou da falta dela, como você tinha pontuado aqui.
E a partir cena, disso, né? é por isso que é um excelente lugar para a gente debater justiça. E é importante que quem não viu o filme está na internet, né? É o Invasor, a cena desse filme, né? Não, isso é no Carandiru. É o Carandiru. Então, acho que todo eu mundo fiquei viu a na cena, dúvida, porque assim, eu me lembro da cena, agora eu não lembrava qual era dos dois. No Carandiru do Hector Babenco. Mas mesmo no caso do Invasor, que é o outro filme que ele fez, ao lado do Paulo Miklos e tal, também a questão da justiça e de como você vai criando o mecanismo de ir driblando ela, também é colocado de uma maneira extraordinária pelo diretor. E a gente percebe, por exemplo, o Beto Brant, a gente percebe, por exemplo, que quando você faz mesmo o extrato daquela situação, que os mocinhos não são tão mocinhos assim no filme, né? Os empreiteiros, os donos das grandes corporações são os que cometem a injustiça, e quem acaba sendo linha de frente para fazer o trabalho sujo é quem está ali na ponta da sociedade, nas beiradas, está na margem dos grandes centros urbanos, mas a justiça é provocada a partir do capital, a partir dos grandes empreendimentos. E me parece que ele só ia revisar o texto, né, do Paulo Miklos, mas na verdade ele acabou invadindo. Ele invadiu, filme, né? Porque ele virou roteirista ali, ajudou a construir o filme, quase um co-diretor ali também, e ele protagonizou outra cena também memorável, quando ele acaba tendo uma participação ali no filme e ganhou prêmio, produziu música, fez 8 músicas para a trilha sonora do filme, enfim. Ele passou a ser um invasor dentro do invasor. E mostra de quem nós estamos falando. Estamos falando dessa pessoa que, aonde dão oportunidade, ele consegue ocupar e fazer por merecer. Ele tinha muito carisma, né? Na verdade, uma passagem do livro que ele foi flanelinha, e mesmo como flanelinha ele conseguia conquistar as pessoas. Ele brincava, ele estava sempre alegre. Então, em todos os trabalhos que ele teve, ele sempre teve essa receptividade por conta do carisma que ele tinha, né? Acho que o Tony pode falar melhor do que eu, mas essa questão da invasão era muito presente, assim. Ele levava, para que as pessoas ouvissem as músicas dele, ele levava em cada show, ele falava com todas as pessoas, entregava uma fitinha, né? Agora a gente falou de filme, né? 2 filmes muito importantes. A questão da expressão cultural e até que ponto toda essa expressão cultural exige um pouco de engajamento social, ou até que ponto a gente pode distanciar a cultura do engajamento social. E aí eu queria fazer essa pergunta, e na verdade é uma provocação também, em relação à geração Google, né, que o Tony falou aqui. E até que ponto que a gente vê hoje, eu acho que estamos com 3 grandes representantes da cultura que têm um conhecimento sobre isso, até que ponto a música, e a gente falou isso no primeiro bloco, mas eu queria só reforçar isso, até que ponto a música pode servir só como divertimento, ou a cultura deve servir também como um engajamento social, como uma forma de denúncia, como uma forma de você mostrar alguma coisa e tentar trazer algum tipo de transformação. Legal. Quem falou geração Google foi o Ricardo, porque foi o Ricardo? Eu acredito que nós vivemos não é nem geração, mas na era então vamos fazer justiça, hip hop. Então foi o Ricardo. O Ricardo. E para fazer disso no debate, eu vou discordar dele e dizer que nós vivemos na era hip hop. As teorias pós-modernas dizem que nós vivemos no fim da história. O hip hop está aqui para provar que a história continua existindo, continua sendo contada. E o Sabotage ele faz isso quando ele sai das notas de rodapé do livro de história, que era para onde ele estava condenado a viver, para a capa da primeira biografia definitiva de um rapper no Brasil. Agora, quando a gente fala de rapper e da importância dele e de qual é a função social, se a música, se a cultura, ela pode só divertir, acho que pode, sem problema nenhum. Deve também. É legal, é bacana divertir. Inclusive, nem dá muito para fazer muita coisa, não. Ou você está fazendo uma arte que propõe transformação, ou você está fazendo uma arte que propõe a manutenção do que está aí. Se você está de acordo com o que está aí, você pode ficar no Rebolation, ou pode ficar no iê do que você quiser. Agora, o hip-hop, para mim, que tem uma visão estreita, quadrada e limitada, hip-hop é a junção dos dois. Quando é movimento social só, pode ser expressão política, pode ser
partido, pode ser sindicato, pode ser uma série de coisas, pode ser uma ONG. Agora, quando é só música também, é outra coisa também. É a arte, a cultura, é para divertir e tal. Agora, o hip-hop é a junção dos dois. Quando é um movimento sociocultural, é hip-hop. Daí está propondo justiça e está propondo debate político. Daí está propondo uma manifestação que leva as pessoas a se divertir também, porque o Sabotagem fazia isso o tempo todo. Está levando alegria, diversão, mas também está levando a reflexão, está denunciando, está propondo mudança e transformação. Até essa questão da música, eu quando eu comecei a pesquisar mais o papel da música com direito foi com o samba, diferente do Tony, e eu organizei um livro que é o Samba no Pé e Direito na Cabeça. Então, já vendo essa importância da cultura popular do samba, no caso lá, como fio condutor, e a música popular como fio condutor para se levar o direito. Então, qual é a grande dificuldade hoje que nós temos? Sensibilização dos sentidos, né? Posso apertar aqui, ele vai sentir cócegas ou vai sentir dor. Então, sensibilização dos sentidos, de sentir o direito. Então, como é que hoje, ou a justiça, né? Porque o que acontece? A gente não tá prestando atenção, às vezes, com essa questão da imediatidade do discurso. Será que a gente está prestando atenção na letra que o cara está falando, lá, da mensagem que ele quer dizer, ou a gente só está extravasando sentimentos? Então, às vezes, também o músico, o compositor, ele faz uma letra, mas as pessoas estão prestando atenção nisso ou elas estão mais preocupadas? Então, acho que é muito importante a gente sempre ficar, e o hip-hop, pelo seu papel, e cada vez mais mostrando isso na sua autoafirmação, ganhando espaços e reconhecimento, tem que utilizar isso para que as pessoas estejam mais atentas. Né? As coisas já estão aí, não é de hoje. Né? O Sabotagem, a gente está falando de uma pessoa de 10 anos atrás, e se for falar no samba, muito antes também. Então, o que essas músicas são mensagens aí que a gente pode olhar e discutir. Né? A gente hoje está muito acostumado a resumo, a manual, e a pegar um livro com maior profundidade, com a questão da instantaneidade, está ficando cada vez mais raro. Então, e a música também. Então, a música ela pode ter 10 linhas, mas e a complexidade que ela foi? Hoje, para se fazer direito e justiça, o difícil é falar fácil. Né? Porque o fácil no direito é falar difícil. Então, a gente precisa aprender mais com isso. Eu só complemento dessa questão de que eu acho que a música faz o papel da diversão, ela tem esse papel, mas, obviamente, o que serviria para que a gente pudesse fazer uma reflexão são as músicas que têm o conteúdo de uma informação qualificada que vai gerar o pensamento, como eu já tinha dito. Eu acredito que o hip-hop, na medida em que ele traz à sociedade, que muitas vezes não enxerga a parte invisível de um bairro, ou a parte invisível, socialmente falando, de uma população, obviamente, ela escancara uma realidade para que as pessoas passem a pensar. Eu gosto do rap, gosto do hip-hop, e eu sempre tive essa impressão de que o rap tem esse papel de levar fatores para as pessoas pensarem realmente. Então, nessa medida, o Sabotagem vem não só e por isso a inovação disso, ele não só traz esse conteúdo qualificado de demonstrar o poder, o protagonismo da comunidade dele, e também da possibilidade dele mesmo de se reinventar, de se fazer, mas, obviamente, ele também traz a questão da diversão. Né? Ele trouxe a alegria para o rap, ele trouxe o sorriso para o rap, que, na verdade, muitas vezes, há um tempo anterior a ele, era condenado. As pessoas não podiam sorrir. O rap era o lado marrento da coisa. E, na verdade, ele mostrou que ele pode trazer o conteúdo, ele pode trazer a informação qualificada e sorrir. Né? E obviamente, o sorriso faz com que se quebre muitas barreiras antes inatingíveis pelo rap. Por isso, também, do protagonismo do Sabotagem. Tem aqui uma manifestação de um internauta.
O Delmir Cruzeiro, ele diz o seguinte, ele diz que não ouviu falar dos convidados a fala educação, pois o Sabotagem não teve uma vida acadêmica que pudesse tê-lo como exemplo para as crianças, adolescentes e jovens. O Estado peca todos os dias por não investir em educação de qualidade. Sabotagem foi também vítima desse Estado, mas longe de ser exemplo de vida para alguém, o fato observado pela vida no mundo do crime e a pobreza não pode ser alicerce para justificar a vida no crime. Então, essa observação do nosso internauta, que eu acho que seria interessante da gente fazer um comentário também. Acho que agradeço o Delmir Cruzeiro. O Delmir Cruzeiro. Agradeço as manifestações que vem chegando e tal. Se puder depois retransmitir, a gente pode também dar o retorno para as pessoas e dar sequência nesse diálogo. Agora, discordando também, porque quem disse que a informação, que a educação, que a cultura só existe na academia? Então, o saber popular? Isso precisa ser valorizado também. A ponto de as pessoas às vezes pensam que a academia é um presídio onde todo o saber está lá e se você não passa por lá você não tem educação e também não serve como referência. Sabotagem é uma referência do cara que só tinha uma via para escolher, que era a via do crime, e ainda assim conseguiu criar uma outra alternativa para dar certo, para prosperar, para sobreviver, para levar alimento para a família, para levar alegria para as pessoas, que foi a cultura, que foi a arte. Ele fez isso de maneira memorável e nós estamos falando de um herói, sim. Não é um herói como o Ayrton Senna, que é o herói dos domingos, que também é um herói, mas é o herói do domingo, quando a gente sentava no sofá e via o Ayrton Senna triunfando lá na bandeira. A gente está falando de um herói que é o herói com a cara do povo brasileiro, como dizia Darcy Ribeiro. É um herói que pode ser como Macunaíma também, o herói sem caráter. Não porque ele era um mau caráter, mas porque Sabotagem ele tinha as características do povo brasileiro sofredor. E se for para condenar, acho que a não referência, a pessoa que deve ser condenada, que é o vilão da história, é aquele que negou informação, cultura, lazer, moradia e condições dignas para o Sabotagem, seja ele o Mauro Matheus dos Santos, mas o Sabotagem que existe até hoje aí nos rincões e nas periferias e nos casebres, assim, na rua, todo o tempo ali sofrendo as mazelas sociais. É por isso, o Sabotagem significa isso que ele representa, as mazelas sociais do nosso país. Por outro lado, a gente tem um país muito mais democrático, que permite essas manifestações populares, e você vê um monte de manifestação, mas eu pergunto também para esse pessoal que está se manifestando tanto, vocês estão reivindicando o quê? Porque eu não sei para que tanta rebeldia. O Sabotagem era o cara que tinha todos os motivos para ter toda a rebeldia do mundo, e ainda assim usou toda aquela raiva, aquele ódio que ele podia acumular com ele, para transformar aquilo ali em arte, cultura, em uma mensagem positiva para as pessoas que também não tiveram acesso à educação, cultura, lazer, economia e tudo mais. Eu acho interessante desculpa, Alice. Só fazer uma manifestação aqui de outro internauta, que é o Leandro Estevam Gomes. Ele disse assim: eu escolhi cursar Direito exatamente pelo fato da existência de uma sociedade muito pouco homogênea. As músicas de Sabotagem, em sua posição, foi uma raiz para a escolha do meu curso. Bacana, então veja como realmente ele acabou, tá aqui a manifestação do nosso internauta. É o pluralismo jurídico aí. Eu só acho interessante quando o Tony fala dessa questão das manifestações, eu sempre digo que, além de fundamentada, obviamente as pessoas, antes de tentar mudar o mundo, vai arrumar seu quarto, já dizia esse ditado popular. Mas, de qualquer forma, como o Tony dizia, as manifestações estão aí e existe um bordão dizendo, o gigante acordou, o Brasil acordou. E para quem gosta de rap, a gente diz que o hip hop sempre falou isso, ele sempre se manifestou, ele sempre se posicionou, ele sempre se manteve acordado, Então, para o hip hop nada mudou, essas manifestações nada se alteraram, elas apenas foram reconhecidas e foram levadas ao grande público. Mas para quem gosta de rap, para quem gosta de hip hop e para quem gosta de Sabotagem, já havia essa indignação, essa reclamação há muito tempo, E a geração também do ensino, essa geração está muito diferente o ensino do que era antigamente
para o que a gente tem hoje de informação. Então, muito mais, uma criança de 3 anos pode chegar para ti e te dar uma resposta muito mais elaborada do que há muitos anos atrás. Então, é muito importante pensar assim, que a educação ela também passa por um momento de transição. Então, o que ele fazia também é educação. Daí a gente tem que quebrar esses preconceitos do que é educação jurídica, né? O que é cultura jurídica. Por isso, se a gente ficar falando numa linguagem hermética, normativa, nós não vamos atingir o maior número de pessoas possível para que essas pessoas tenham consciência de seus direitos. Então, é fundamental que as pessoas reflitam sobre o que é a educação hoje. Né? O que é a educação? É entregar o seu filho para a escola? É participar? É ter uma atividade cultural de ele ter conhecimento do que está acontecendo? Então, assim, vou dar só um exemplo para encerrar. Um abrigo de crianças que eu conheço lá em Porto Alegre, pela convivência que eu tenho lá, que eu tenho de alguns amigos que trabalham lá, e meu namorado também. O que acontece? As crianças estão lá, não têm cultura, passam presas o dia inteiro no espaço e vão para a escola. A professora manda de volta para o abrigo, dizendo que essa criança está com problema psicológico. Daí os educadores sociais vão lá e dizem, não tem nenhum problema. Mas elas não saem de casa para conviver com as pessoas. Então, o que é isso? Direito natural é cultura. Se a gente não pensar que a gente precisa fazer uma revolução do ensino do direito e fazer com que as neurociências, a arte, a tecnologia e o direito sejam integrados, a gente vai ficar nessa cultura de judicialização, de alimentar processo entregando sempre as nossas demandas para o Estado ou para o juiz. Bom, eu vou passar a palavra para todos ainda para fazer a nossa despedida, mas eu queria mostrar exatamente um pouco mais de sabotagem. A gente falou tanto dele, né? Vamos ver uma imagem dele aqui, então, para a gente poder conhecer um pouquinho quem é sabotagem, né? Que imagem é essa, quem é esse personagem que nós falamos aqui nesse programa durante todo o tempo. Então, por favor, ali a produção nos ajuda aqui, para mostrar exatamente a cena aqui, um pouco mais de sabotagem. Opa, vai lá? Vai conseguir? Agora sim, então tá lá, sabotagem, um bom lugar. Então esse é o personagem que nós estamos falando aí há tanto tempo, né? Desde o início aqui do nosso programa. No estúdio. Está presente com a gente, exatamente, está aqui conosco. Bom, então mostrado aqui o sabotagem, agora a gente já estamos nos dirigindo para os nossos momentos finais do programa de hoje, e eu queria então pedir para que os nossos convidados, cada um pudesse, né, deixar a sua palavra final em relação ao tema que nós discutimos hoje. Começando pelo Tony? Pode ser. Eu quero agradecer o espaço, dizer que gostei bastante do debate e a gente vai dar sequência nesse debate aqui. Se quiser me convide outras vezes, porque eu gostei de debater justiça. Acho que uma das maneiras de cometer justiça num debate como esse, numa TV como essa, com uma proposta tão fundamental como a que vocês propõem, é de trazer atores que não cursou o direito, que não está estudando direito, mas também que representa esses outros segmentos da sociedade. E a gente vai dar sequência nesse debate aqui, para você que gostou do debate, está aqui na região da Avenida Paulista, do centro e tal, dá para dar um pulinho, daqui 1 hora nós vamos estar. Esse time que está aqui hoje aqui com vocês aqui, a gente vai estar presente na Livraria Saraiva, aqui do Shopping Paulista, aqui do lado, e dando sequência, porque o debate é o mesmo, as questões são as mesmas, infelizmente nós não conseguimos resolver todas as questões do país em 1 hora, mas estamos aqui com essa proposta de apresentar o debate, de fazer a discussão, e por isso que Sabotagem é um bom lugar para se discutir justiça. O livro pode ser adquirido através do site Litera Rua ou nas livrarias. Legal. Então, Carmela? E agradecer também sempre a parceria, parabenizar pela estreia, pela força e pela audiência, né? Que eu acho que isso só se constrói quando a gente está com o coração aberto para conhecer saberes e experiências diferentes. E a gente reforçando aí o convite do Tony, a gente vai estar lá, e a Mariana de Oliveira, que é uma artista plástica, vai fazer uma intervenção em grafite, com stencil, né, uma técnica,
E vai ser muito legal poder ter esse contato próximo quem estiver aqui. Quem não tiver, a gente está nas redes sociais, o Tony está lá no Facebook, o Ricardo Yamazaki também, eu também estou lá. E a gente precisa dialogar e quebrar assim, paradigmas das coisas que são tradicionais, porque é um momento de inovação, né? E um momento de valorizar mais as nossas capacidades de expressão para poder se comunicar, porque eu acho que tudo que acontece de ruim, ela vem de uma falha de comunicação, né? Então, acho que a gente precisa se comunicar mais. E agradecer mais uma vez aí. Obrigada, Alice. Ricardo. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com os meus amigos. Eu diria que não é um bom lugar, é um ótimo lugar estar aqui. Queria demais agradecer também à família do Sabotagem, a quem confia, a quem me confia algumas responsabilidades, ao Anderson, a Tamires, a Larissa, a Dalva, a Ana, todo mundo. E mandar um alô para eles, dizer que eles também estão aqui nos nossos corações e nas nossas intenções, assim como no coração de todos os brasileiros está o Sabotagem, o pai deles. Legal. Então, agora, na minha palavra final, me restam duas coisas. A primeira é convidar todos vocês para a nossa programação ainda hoje, aqui na TV Atualidade Direito, às 20 horas estaremos com o Rodrigo da Cunha, falando de justiça, mas agora de um outro aspecto, que é exatamente o processo civil e a questão de recurso. O recurso é quando você acha que não está sendo feita a justiça, então você vai lá e faz um recurso em relação àquilo que você acha que não está sendo justo. Mas, enfim, um tema bem diferente, mas um tema também muito importante. Rodrigo Cunha falando de recursos no processo civil. E agora, como a minha palavra final, eu só tenho a agradecer esses momentos preciosos que foram proporcionados pelos nossos 3 convidados. Foram momentos de muita reflexão, de profunda reflexão sobre um tema tão caro para todos nós, que é a questão da justiça, né? Nós somos aqui um site, um portal Atualidade Direito, e é o tema central nosso exatamente esse, a justiça criminal, seja a justiça civil, a justiça trabalhista. É um tema muito importante e, principalmente, claro, o acesso à justiça, porque sem acesso à justiça fica muito difícil qualquer tipo de diálogo. Então, agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a presença dos nossos convidados e convidamos todos, né, como disse o Tony, quem estiver aqui por São Paulo, para dar uma passadinha lá às 19 horas, é isso? 19 horas, lá na livraria da Saraiva. Isso, lá do Pátio Paulista, né? Do Shopping Pátio Paulista, 19 horas na livraria Saraiva. Tem a oportunidade de comprar, adquirir o livro e também de pegar um autógrafo aqui com o autor, que é o Tony. Então, muito obrigada para todos e até às 20 horas, agora falando de recursos no processo civil.